Oi, eu sou Ana Carolina Braga, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o canal Posso Te Mostrar. Olha quem eu tô recebendo hoje aqui, olha a doutora Edilene Gualberto, a advogada no Brasil, uma advogada aqui em Portugal. Nossa, tem muita participação aqui no meu processo de mudança. A gente já trouxe a doutora Edilene aqui para conversar várias outras vezes. Doutora Edilene participou do meu processo do visto, participou aí, fez assessoria imobiliária, conseguiu o nosso apartamento que a gente tanto ama. Muito obrigada, tá sempre aqui com a gente. Eu digo e repito que tenho muita gratidão por toda a ajuda em todo o processo. E na verdade a gratidão também é minha, porque além de ter participado, e eu tô sempre aqui colaborando com o canal, e é sempre um prazer para mim poder trazer informações e divulgar um pouco mais daquilo que eu faço com tanto gosto e que eu gosto tanto, e de falarmos sempre de Portugal. Isso. E como eu sempre digo, é maravilhoso, mas nem tudo é só bom. Isso. Então a gente tem traz aqui muito vídeo com a doutora Edilene aqui no canal sobre os mais diversos assuntos. Então, falando verdades. E hoje a gente vai começar aqui uma série de vídeos falando sobre os mais diversos vistos para morar legalmente aqui em Portugal. Então, saber a diferença, se você aí está querendo saber qual é o perfil ideal aí, onde você se encaixa no visto, vai ficar aqui por dentro de tudo, viu? Vamos começar hoje falando sobre o visto para procura de trabalho. Esse que tá todo mundo falando. Sim, excelente tema, Ana. Muita gente pergunta se vale a pena esse visto. Já que tem tantos brasileiros que vieram como turista, entraram no país, fizeram a manifestação de interesse. Então, eu vejo muitos comentários aqui no YouTube e nas nossas redes perguntando: vale a pena? Porque eu vou gastar dinheiro? Tenho que comprovar dinheiro? Como é que é isso? Então, trago logo essa primeira pergunta. Vale a pena? Que eu acho excelente, excelente. Eu acho que todos os vistos valem a pena. Sempre. Inclusive ontem, às quartas-feiras, eu dou atendimento e um cliente falou pra mim: mas eu acho que dá pra gente ir como turista e a gente faz assim, assado, tal. E aí a primeira coisa que eu falei pra ele é: o visto sempre vale a pena. Sempre. É sempre muito importante. Por quê? Primeiro que você entra legalizado. O turista, quando ele entra para residir, ele está entrando de uma maneira ilegal. Porque apesar de conseguir se regularizar no país, para viver existe visto. Para turistar, para passear, aí sim você vem como turista e não precisa do visto de residência, porque afinal você só veio a passeio. Então a primeira coisa, o visto vale a pena porque é a forma legal de entrar para morar. Então isso é importante ter muito em mente. Uma segunda coisa, nós já falamos, Ana, num vídeo, acho que um dos últimos que nós gravamos, do porquê desses vistos, o que o governo tem feito. Então, uma das questões a lembrar é: o governo quer impedir a imigração ilegal. Ele quer barrar essa quantidade de imigrantes que entram como turista para residir. Esse volume gigante de manifestação de interesse que Portugal tem hoje, que leva aí de 1 ano e meio a 2 para ser aprovada, e ainda depois vai pegar o título de residência. Então tem pessoas aqui há 2, 3 anos que não conseguem sair de Portugal, porque enquanto tem a manifestação você não pode ir para outros países, você está regular só dentro de Portugal. Então, e isso demora. Então, para coibir isso, o governo trouxe uma série de medidas e de facilidades para que as pessoas venham para Portugal de uma maneira legalizada. Ou seja, se eu quero te trazer legalizado para cá e você está procurando uma forma de vir ilegal, eu vou tentar te barrar. A sensação que eu tenho, que outros colegas têm, é que a imigração não vai ser mais tão tranquila para o turista. Porque de uma maneira ou outra a gente via que tinha uma liberação ali. Sim. Tem essa situação, né, de precisar a mão de obra aqui em Portugal. Então a gente via que chegava um monte de gente sem dificuldades, passava ali no aeroporto e vinha com a intenção já de residir, né, e aí da entrada nessa manifestação. Mas olha, eu já tenho visto, inclusive, já dificuldades no aeroporto e também para conseguir emprego. Eu vejo direto aqui, só com residência, só com residência. É isso, aí vem um outro ponto do porquê é vantajoso. Então o governo, se ele quer coibir, te deu facilidade, é porque ele quer que você venha com esse visto. Então assim, eu sou uma pessoa que não tenho condições, eu não tenho muito estudo, eu não me enquadro nos outros vistos, mas o de procura de trabalho é difícil você não se enquadrar.
porque o governo deixou bem aberto. Então, é uma outra vantagem. E, para o emprego, o visto de procura de trabalho já te deixa com a inscrição no IFP, que é o Instituto do Emprego. Com a inscrição no IFP, você já começa a se candidatar a algumas vagas, você já começa a receber as vagas que estão cadastradas. E o que é importante desse instituto? As empresas que contratam por ele têm benefício. Então, muitas empresas estão lá em busca de mão de obra, porque se ela contrata por lá, ela tem benefício. E o governo tem intenção de colocar essas pessoas no mercado, inclusive porque ele paga o que é o seguro-desemprego no Brasil, que é o subsídio aqui. Então, se a pessoa estiver desempregada, ela vai para o IFP para ir para essas vagas. Então, tem muita vaga lá no Instituto que precisa ser preenchida. Então, assim, você já vem com um passo à frente para procurar o trabalho, que é a meta. E aí, por que eles vão contratar você, que entrou como turista, que ainda precisa fazer manifestação de interesse, se agora ele tem um volume grande de pessoas vindo com o visto de procura de trabalho, já inscrita no IFP e que já sabe, tem o contrato, tira a autorização. Então, o governo meio que está facilitando o trabalho para essas pessoas que vêm com esse visto. Um outro ponto que você levantou, muitas empresas não contratam sem documentação. Então, algumas contratam com a manifestação de interesse, olha, para eu te contratar, você tem que entrar com a manifestação de interesse. Outros te contratam através dos recibos verdes, como prestador de serviço. De qualquer forma, para se legalizar, você vai ter que entrar com a manifestação de interesse. Mas as empresas grandes, aquelas que fornecem contrato de trabalho, que tem um nome no mercado... Que às vezes tem os melhores salários, né, os melhores benefícios. Essas dificilmente vai contratar quem entra como turista. E tem outras vagas, aquelas que as pessoas não recebem depois de 30 dias trabalhado, aquela que o patrão diz, olha, não vou te pagar. Não, e tem alguns mesmo que são ameaçados, você tá aqui, você tá ilegal, você veio, você ficou, você passou do prazo, vai fazer o que comigo? Já ouvi muitos relatos desse. É absurdo, é passível de denúncia, tem que denunciar, isso não pode existir, mas acontece. E você se sente sujeito, por quê? Porque de fato eu entrei assim. Então muita gente se submete. Eu acho que é muito mais vantajoso o visto de procura de trabalho. Eu acho que ele tem mais vantagens do que desvantagens. Tem gente que fala assim, mas tem que demonstrar ali os 3 meses de salário mínimo português, e aí eu não tenho isso ainda. Mas é complicado vir com menos de 3 meses? Tem uma coisa. Você vem com visto para ficar 4 meses. Se você não tem 3 salários mínimos, repensa. Não é o momento. Porque esses 3 salários mínimos para 4 meses aqui, você não se sustenta. Voa. Até que você consiga o contrato e que você receba o seu primeiro salário, você tem que se sustentar. Onde você vai morar? Como é que você vai comprar comida? Como é que você vai pagar o transporte? Então, assim, se você ainda não tem 3 salários mínimos, não é o momento de você vir. É muito melhor, espera mais um pouco, né? Vai melhorando o planejamento, tanto financeiro quanto da organização mesmo. E depois você não se sustenta os 4 meses aqui, não adianta ter um visto de 4 meses e você não conseguir se sustentar esses 4 meses. Prorroga por mais 2, mas eu não tenho mais dinheiro, eu não consigo emprego, eu não consigo mais comer, eu não pago mais o quarto que eu aluguei. Isso falando de quarto, que está na faixa de 300, 400 euros por mês, tá bem? Exato. Considerando aí Porto e Lisboa. Então, já é mais da metade do salário se você pegar um de 400 euros. Exatamente. Eu recebi aqui um comentário no nosso Instagram. Ele falando, um rapaz que ele deu a entrada no visto no Brasil, pelo Evisa, pela internet, e veio, ele não esperou o visto dele sair e veio embora, porque pela internet você consegue mandar sem enviar o passaporte. Algumas regiões do Brasil têm aceitado o Evisa, não são todas. E aí, quando ele chegou aqui, deu entrada na manifestação e agora saiu o visto. E ele, Ana, o que eu faço, né? Eu falei, olha, você tem que conversar com o advogado para ver como é que é o seu caso, mas... Era tão pouquinho que podia ter esperado. Exato, ia fazer toda a diferença, ele aguarda lá, pega o seu visto, entra aqui, já autorizado, né, a entrar em Portugal, então... Eu não sei, mas talvez nesse caso valesse a pena ele voltar,
pegar o visto dele e chegar no país Porque de novo. quem Mas eu não está conheço aqui, o caso, exatamente, eu não sei quando ele entrou, que dia ele entrou, é um assunto muito específico, mas tem que avaliar. Porque o que a gente tem visto com a manifestação de interesse é exatamente isso que você falou, e é um processo que vai se arrastar ali 3 anos, né? Então até você ter o seu título de residência, a sua autorização, então... O governo programa, prevê medidas para melhorar, mas assim, isso não é curto prazo, porque a gente ouve falar dessas medidas já bastante, antes da pandemia já se falava. Não aconteceu. Não tinha nem ideia do volume de pessoas que iam dar entrada em todo esse processo de manifestação, agora com os vistos também, os novos vistos. Tem muita gente. Eu acho que a tendência do governo se todo mundo começar a vir com visto de procura de trabalho, daqui 2, 3 anos eu não tenho mais manifestação de interesse. As pessoas já vêm com agendamento, as pessoas já têm a vida caminhada, não vai ter ninguém parado aqui. Né? Então eu costumo dizer, é igual o visto de acompanhamento e de reagrupamento. Se todo mundo pediu de acompanhamento familiar, ninguém vai ficar esperando tanto tempo para agendar o reagrupamento. Então são medidas que não vai ter efeito agora. Mas que no médio e longo prazo a gente vai sentir muito efeito nos horários, no CEF, nos agendamentos. Então é de pouquinho que a gente caminha. Se cada um fizer a sua parte, se todo mundo vier legalizado, se todo mundo pedir os vistos certinho, rapidamente chega. Então, para mim, Ana, ele é muito mais vantajoso. Uma outra vantagem em relação à manifestação é a questão da cidadania portuguesa, né? Para você ter direito à cidadania. Sim. Porque quem reside aqui, conta um pouquinho sobre isso. Quanto tempo eu tenho direito aí à minha cidadania? Então, nós podemos pedir por tempo de residência, quem não tem o parentesco sanguíneo. Então, pode pedir por tempo de residência. Então, por tempo de residência, nós temos que estar legalizados em Portugal por 5 anos. O período de manifestação de interesse não é legalização. A manifestação de interesse te deixa regular, mas não te deixa legal. Então, se você não estiver legalizado aqui em Portugal, não conta esse prazo. Aí vai ficar 3 anos aí aguardando o documento e só a partir do documento... Quando sair a autorização, você vai poder contar os 5 anos e pedir. E eu sei de alguns processos do pedido de nacionalidade portuguesa que a pessoa conseguiu já do período do visto. Então já teve conservatória que aceitou, falou, olha, o visto foi emitido nesse dia e já contou o período de visto como legalidade. Não é regra, pode ser de cada conservador, mas já soube de casos nesse sentido. Então, assim, você chegou aqui, eu tenho um visto de 4 meses, arranjei um contrato de trabalho, peguei minha autorização, tá contando meus 5 anos. Pois é. E há casos que você acredita que não vale a pena o visto para procura de trabalho? Sim. Então, vamos lá. Tem alguns casos aí, a gente precisa muito analisar pontualmente cada um, Ana, para entender isso. E é uma das coisas que a gente tem feito muito nas consultas e atende as pessoas e conhece o perfil e entende o que enquadra para aquela pessoa. Tem algumas pessoas muito jovens que tem pouca experiência de trabalho, quase não trabalhou. Então eu falo para essa pessoa, olha, pensa num de estudante, se enquadra muito mais no seu perfil. Porque Portugal quer mão de obra. Então, ainda que, claro, uma mão de obra jovem, tem muito o que fazer pelo país, o estudante pode abrir oportunidades no mercado de trabalho para a pessoa que ainda não está formada, que ainda não tem alguns cursos. Então, o estudante pode ser melhor para esses. Eu estou aposentado e quero continuar trabalhando. Olha, se a sua renda de aposentadoria for compatível para a sua subsistência e da esposa ou de filhos menores que ainda residam, com certeza vir com o de renda própria é muito melhor do que o de procura de trabalho, porque o de renda própria pode trabalhar. Então, se eu já estou aposentado no Brasil, eu posso vir com esse... É claro, se tiver o valor ali compatível com o pedido do visto, cumprir com as regras, eu posso vir para Portugal e continuar trabalhando aqui. Sim, a gente vai falar um pouco sobre o visto de renda própria, quais são os requisitos, mas a pessoa não é impedida de trabalhar. Ela pode trabalhar em Portugal. Então, num caso desse, para quem está de procura de trabalho, que é um visto de 4 meses e que obrigatoriamente você tem que ter um contrato, se você já pode pedir um visto que direto vai te dar uma autorização de 2 anos e te permite trabalhar também.
e que pode trazer a família imediatamente. Exato, imediatamente. Uhum. Falando de desvantagem do de procura de trabalho, eu acho que a maior delas é não poder pedir o visto de acompanhamento familiar. Isso ficou uma coisa tão... Porque foi comunicado pelo governo português que poderia trazer. Na hora que surgiu ali o visto para procura de trabalho, saiu um tal de acompanhamento familiar que todo mundo, todas as VFS respondiam no e-mail que era aquilo ali. Sim. E aí, de repente, mudaram o jogo e falaram, não, visto para procura de trabalho não dá direito a pessoa vir imediatamente. Uma coisa que é muito importante. Então, existe visto de residência e visto de estada temporária. Procura de trabalho está ali no meio dos dois. Porque, como ele é só 4 meses, ele vai ter algumas regras que é do de estada temporária, que é aquele que vem para ficar até 1 ano. E o de residência é aquele que pretende vir para ficar mais de 1 ano. Então, assim, como ele permite que, se você tiver o contrato de trabalho, você tenha uma autorização de residência, ele ficou híbrido. Porque o de estada temporária não te permite tirar a autorização de residência depois. Não é uma coisa que você chega e escolhe. Não, você veio para ficar 11 meses, é 11 meses. Se você quiser ficar, você vai ter que entrar com manifestação de interesse, ser estudante, ser um altamente qualificado, enfim, pegar algum que te dispensa de visto. Então, ele ficou nessa forma híbrida por conta dos prazos. Você vê, o estada temporária é obrigado a ter reserva de passagem de regresso. Que o procura de Que trabalho o de procura também. de trabalho também tem. Que já o de residência não tem. E o de estada temporária não costuma permitir o reagrupamento familiar, porque você não vem para ficar muito tempo. Então, para que você vai reagrupar alguém se você vai ficar 11 meses? Então, não permite o reagrupamento. Aí nós pegamos o de procura de trabalho que ficou híbrido, ele é só 4 meses, mas ele dá direito à residência. Só que se ele, de alguma forma, enquadra nos requisitos do estada temporária, ele não tem direito a reagrupar. Se ele não tem direito a reagrupar, por que ele vai pedir o de acompanhamento? Em algum momento alguém percebeu isso e falou, opa, isso tá errado. Entendi. Então, o que eles estão aconselhando é, venha primeiro a pessoa com procura de trabalho, consiga seu trabalho, consiga sua documentação e aí sim você pode trazer a sua família para cá para ir reagrupar através dessa autorização. Exatamente. Depois que você já está certo aqui, já está com o seu trabalho, já está com a vida andando. Né? Então essa com certeza é uma desvantagem que pegou muita gente de surpresa, essa questão. E aí uma pessoa que pode pedir alguns dos outros vistos, não faz sentido pedir o de procura do trabalho. Por isso que é importante avaliar para quem a gente recomenda e para quem a gente não recomenda esse visto. Porque tem pessoas que de fato não. Edilene, eu já consegui um contrato de trabalho. Vale a pena eu pedir um visto de procura de trabalho? Se você já tem um contrato de trabalho subordinado, você já pode pedir um visto de trabalho subordinado, que é o famoso D1. Você já pode entrar com esse. Para que você vai pedir o de procura de trabalho? Para chegar aqui com 4 meses? Não, você já vem com o de residência, já vai sair com agendamento no CEF, já vai pegar autorização, você não fica dependente de conseguir um trabalho. Você já conseguiu, já tem o contrato, Exato. Então você... Agora, claro, a pessoa tem que ver o contrato, quanto vai ganhar, o quanto a empresa está disposta a se assumir responsável por isso. Então tem uma série de coisas que precisa ser analisada. Mas em geral é isso, vale muito mais a pena o de trabalho subordinado do que o de procura de trabalho. Não podemos esquecer, o visto de residência, você já vem com um visto. Esse visto tem validade de 4 meses, você entra em Portugal e pega uma autorização de residência de 2 anos. Já o de procura de trabalho, você entra com ele válido por 4 meses, tanto que ele tem saído com 30, 40 dias à frente, para que fale assim, olha, você tem 30 dias para se organizar e sair do Brasil. Chega lá, quando ele começar a valer, para ter 4 meses para você procurar emprego. Conseguiu o emprego? Ok, pega o contrato, passa no CEF e pede autorização. Não conseguiu o contrato em 4 meses, prorroga por mais 2, não conseguiu, volta para o Brasil. Sim. Então olha a diferença para um outro visto de residência. Entendi. Além do reagrupamento familiar ou do acompanhamento que familiar. Que o próprio de estudante, que esse D1, todos esses, o de aposentado, todos esses dão já direito a fazer o pedido de reagrupamento, inclusive no próprio Brasil ainda você pede o seu visto e consegue fazer desse acompanhamento do seu familiar. A gente vai falar um pouco sobre isso em outro vídeo,
Mas a diferença entre o acompanhamento familiar e o reagrupamento familiar. Então, é um tema muito importante de vocês terem em mente. Então, se eu conseguir pedir o da minha família, ótimo. As pessoas também perguntam muito, mas o meu filho é menor, eu vou com procura de trabalho. Ainda não sabemos como é que a imigração e nem o embarque tem reagido a isso. Então, assim, em tese, eles não barrariam um filho menor dependente dos pais. Mas pode ser que barrem. Entendi. Então, ainda não tenho relatos sobre isso para partilhar com vocês. Tem que vir o pessoal aí que tá saindo com visto agora, tem que entrar aqui e a gente vê como é que vai ser. E falar pra gente, olha, conhece alguém que trouxe criança, conhece alguém que veio com o esposo ou com esposa, um com visto de procura de trabalho e o outro não. Coloca nos comentários pra gente, porque esses relatos são muito importantes. Porque é a prática, né, que só quem passa vai ter e vai poder nos trazer. Exato, fundamental. E a gente vai falar nos próximos vídeos, então, sobre as diferenças de outros vistos aí, para saber certinho qual é o melhor visto para você. Eu vou finalizar aqui com uma pergunta que vem do Instagram, falando sobre o visto para procura de trabalho. A Jéssica Dias, ela fala aqui que adora os nossos conteúdos, fica sempre mais informada e queria saber se tem alguma novidade. A gente já tem algum balanço do que tem acontecido aí com visto para procura de trabalho? Olha, eu tenho tido diversos relatos de exigência para esse visto. Então, as pessoas têm feito pedido e têm caído em exigência. O que eu tenho percebido, as pessoas acham que é um visto muito tranquilo, muito fácil e dão entrada no processo de qualquer jeito. Então, assim, não é, pessoal, não é. Se eu puder dar uma dica para vocês, investe tempo neste processo. Investe mesmo, seja financeiro, seja de tempo, seja de conhecimento, e monte um processo tão bem montado quanto de qualquer outro visto. Porque tá caindo em exigência porque tem o dinheiro na conta, mas não demonstra de onde vinha. Eu tenho aqui 20 mil reais na minha conta, mas de onde veio esses 20 mil reais? Se você tem uma declaração de isento, se você não tem olerite, se você diz que você está... Então, as pessoas não... O processo de visto ele tem que estar totalmente concatenado, uma informação com a outra, um documento com o outro. E as pessoas não percebem isso. Então, essa é uma questão muito importante. As pessoas estão achando que isso é muito simples, tendo dado a entrada de qualquer forma e está caindo em exigência. Exigiram um documento X, exigiram uma explicação do currículo Y, exigiram um certificado do curso que eu coloquei que tenho, Assim, pessoal, por mais que eu queira trazer gente para cá, eu quero uma mão de obra qualificada, eu quero alguém que mostre que tem um comprometimento, um processo redondinho, uma experiência em determinadas áreas. Entendi. Então, isso é muito importante. E outra, Ana, apesar deles falarem em 3 salários mínimos, a gente tem percebido que todo mundo que apresenta ali, no limite, tá caindo em exigência. Vão querer saber exatamente de onde vem esse dinheiro. Às vezes você só pegou emprestado ali e vai devolver antes de vir. Toma muito cuidado com o dinheiro plantado. Aquele dinheiro que entrou lá, chegou milagrosamente para entrar pro visto. Olha, não tem movimentação nenhuma no extrato, naquele dia entrou aquele valor. Então, assim, da onde veio? Eu vendi um carro, então eu apresento um documento de que eu vendi. Não sei, saiu um processo. Amarrar essa documentação de uma maneira que o agente pegue aquilo ali e fale, tá tudo entendido, libera logo esse visto. Sabe qual é o coração do seu visto? A sua carta de motivação. É nela que você explica tudo o que você junta. É nela que você explica o que você quer fazer. Não adianta você colocar na sua carta de motivação que quer procurar emprego em Lisboa, mas o seu alojamento é em Coimbra. Eu quero muito ir para Lisboa, tem um mercado de trabalho bom, mas eu vou lá e junto um alojamento de Coimbra. Entendi, é lá que você vai costurar e mostrar pro agente que você tem um plano, exato. Que você tá tudo Olha, certo. Minha declaração de imposto de renda, o meu currículo, certificados, o meu alojamento ou a carta convite de quem tá te recebendo. Todas essas coisas. Tudo
junta todo o processo, faz aquele processo bonitão. Eu me lembro que o meu foi assim, ó, era uma mesa Gente, a Ana gigante, tinha tanta coisa. com um monte de papel ali, ó. E vai e revisa de novo, porque tem que ter uma ordem, então Exato, tem que ter um exato. planejamento para enviar o pedido. Então, assim, claro, às vezes você tem que investir, às vezes você contrata alguém para avaliar, às vezes você investe o seu tempo, tem que ler bastante. Mas, gente, se você está colocando uma expectativa de anos da sua vida nisso... Uma mudança de país. Ah, eu vou ter que adiar e dar entrada em março. Adie. Eu vou ter que dar entrada no ano que vem. Adie, porque você está contando que depois vão ser anos. O que é mudar alguns meses? Mande o processo bem formulado. A frustração de um indeferimento é muito grande. Então, fazendo tudo, já corre o risco? Imagina se não faz. Isso aí. Bom, assunto resolvido aqui. Nós vamos terminar esse vídeo, mas fique de olho, porque tem muitos outros conteúdos que virão, então, falando sobre vistos para morar legalmente em Portugal, com a doutora Edilene Gualberto aqui. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!